E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi. Agora a gente vai resolver esse outro exercício, 286. A gente tem que determinar essa função g de x, cujo gráfico é o simétrico do gráfico da função f de x. Então, primeiro, em relação à reta y igual a 3. Eu vou colocar esse gráfico aqui do lado, só para a gente ir visualizando ele, tá? Mas olha só, a gente vai ter o eixo y, que feio. A gente vai ter o eixo y aqui e o eixo x aqui, tá? Como que vai ficar isso daqui? A gente tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, e vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui, ponto 5. Ficou meio fora de escala, mas tudo bem. E aí, ó, ele está dizendo que a função f de x ela é simétrica à função g de x em relação à reta y igual a 3. Então tem 1, 2, 3. Vou até colocar de vermelho aqui. A gente vai ter essa reta aqui, tá? E a gente sabe que o gráfico é simétrico em relação a ela. Isso significa o quê? A gente precisa, no mínimo, esboçar o gráfico dessa função 2x. Tá fora de ordem aqui, né? A função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x. Tá? A gente precisa esboçar o gráfico dessa função. Vamos fazer isso para poder determinar outra função, porque ela é simétrica. Então, peraí, vocês vão ver já já, a hora que a gente esboçar o gráfico. Para a gente esboçar o gráfico, a gente precisa do quê? A gente precisa do vértice dessa função, né? E a gente precisa também das raízes. Mas vamos primeiro buscar o vértice. O vértice da função f de x, ele é dado por menos b dividido por 2 que multiplica a. E esse é o x do vértice. E o y do vértice é dado por menos delta dividido por 4 que multiplica a. Ok? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. O valor de b aqui é 2, então a gente tem 4, porque 2 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Só que c, o a é 2, né? E o a é menos 1. O a é menos 1, só que o c é 0. Então a gente vai ter aqui 4, tá? Então esse é o valor de delta, é 4. Então, para o x do vértice, a gente tem menos b, ou seja, menos 2, dividido por 2 que multiplica a, ou seja, menos 2, já que é 2 que multiplica menos 1. Então isso daqui dá 1. E o y do vértice é menos delta, ou seja, menos 4 dividido por 4, que multiplica menos 1. Então, isso daqui dá 1 também. Então, a gente sabe que aqui eu vou ter o ponto 1. Então, o meu vértice está aqui. Como eu tenho concavidade para baixo, eu sei que a minha parábola vai fazer isso aqui. Ó. A concavidade da parábola é para baixo, porque o a é negativo. Tá? Esse coeficiente aqui, ó, coeficiente a, menor do que 0. Então, concavidade voltada para baixo. E agora, o que a gente faz? A gente encontra os zeros dessa função. E para a gente encontrar os zeros de f de x, vamos colocar aqui. Zeros de f de x é o quê? x1 e x2, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Menos b, b é 2, então menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 4, e a raiz de 4 é 2, dividido por 2, que multiplica menos 1, ou seja, menos 2. Isso implica que x1 é igual a menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 dá 0. Então, x1 é igual a 0, e x2 é igual a menos 2, dá menos 4, dividido por menos 2, que é 2. Então, a gente tem esses pontos aqui, ó, 0, e a gente tem o ponto 2. Então, a minha parábola, ela faz mais ou menos isso daqui, ó. Tá meio feia, né? Mas aí no seu caderno você capricha um pouquinho mais. Como eu sei que esse aqui é o ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e eu sei que a minha g de x ela é simétrica a essa função aqui em relação ao y igual a 3, ou seja, a essa reta aqui que passa pelo 3, então a gente vai ter 1, 2, 1, 2. Aqui vai estar o ponto do vértice da minha g de x, ok? Se a minha g de x está com o vértice aqui, ela vai ter um ponto aqui, ó, tá? Porque ela é simétrica, né? Então, olha só.
Basta a gente observar aqui pelo gráfico. E aqui a gente tem o menos 1. Então, olha só, a distância aqui, ó, é de uma unidade. Uma unidade, e aqui também. Aqui é o ponto 2, então a gente tem uma unidade. Então, eu vou ter uma unidade aqui também, que seria o ponto 2, ok? E que a gente pode deduzir disso daqui, ó. A função... Então, a função g de x deve ter o vértice no ponto 1, 5, e ela deve ter esses pontos aqui, x igual a 0, y igual a 6, e x igual a 2, y igual a 6, x2, y6, ok? E a função vai ter concavidade voltada para cima, tá bom? Então, a nossa g de x, vamos colocar aqui na forma padrão, tá? Que é uma função do tipo ax² mais bx mais c, ou seja, a gente pode trocar esse g de x por y igual a ax² mais bx mais c. E aí, pessoal, a gente tem esses pontos aqui, e é através desses pontos que a gente vai determinar a nossa função. Esse gráfico aqui a gente não precisa mais dele, então eu vou apagar, tá? Porque ele só serviu mesmo para a gente obter os pontos que determinam essa função simétrica em relação ao ponto y igual a 3. E aí, por quê? Eu preciso de espaço para eu determinar essa função algebricamente, porque o gráfico ele não vale muita coisa, tá? A gente tem que fazer isso algebricamente. Então a gente tem os pontos. Vamos ter 3 equações. Para esse ponto aqui do vértice, a gente tem x e y, não é mesmo? Então a gente tem 5 igual a, é a função do tipo ax² mais bx mais c. Então a que multiplica x, e x é 1, então eu tenho a que multiplica x ao quadrado, né? Mais b que multiplica x mais c, ok? Esse é que eu tiro do ponto do vértice. Já esse outro ponto aqui, a gente tem y igual a 6, a gente tem o ponto A, o ponto x igual a 0, então esse A aqui vai embora, esse B também, então 6 é igual a C. Olha que maravilha. Se vocês quiserem, ó, 0 mais C, ok? Então, a gente tem aqui 6 igual a C. E aqui no outro ponto, a gente tem y igual a 6, só que agora a gente tem x igual a 2. Então, a gente vai ter x², que é 4, que multiplica a, mais b que multiplica x, ou seja, 2b, mais c. Tranquilo? Só que eu vou chamar isso daqui de 1 e vou chamar isso daqui de 2, tá? E a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar um pouquinho melhor essa outra equação aqui. O que a gente vai fazer? O que dá pra gente fazer? Vamos pegar esse valor de c e já vamos substituir aqui, ó. Porque aí a gente já elimina ele, ó. Aí no caderno vocês fazem mais bonitinho, tá? Aqui a gente substitui o valor de c, ok? Substituindo o valor de c, o que acontece? A gente pode simplificar esse 6 com esse 6, e aí, a partir disso, a gente vai ter, então, 0 igual a 4, que multiplica... Eu já estava pensando em colocar em evidência, mas eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem melhor. Colocando 2 em evidência, 2 que multiplica 2a mais b, ok? Esse 2 aqui, ó, a gente tem então 0 igual a 2 que multiplica 2a mais b, não é mesmo? 0 passa dividindo lá pro, 0 dividido por 2, a gente vai ter então 0 igual a 2a mais b. Ok, e 0 é igual a 2a mais b. O que a gente pode fazer agora? A gente isola o b. Então, a gente fica com menos 2a igual a b. Se menos 2a é igual a b e c é igual a 6, a gente pode, na equação número 1, ó, já que aqui a gente tem 6, então isso implica que 6 passa para lá subtraindo, né? Então, a gente fica com menos 1 igual a mais b, ok? Vamos colocar os números de novo, 1, 2 e 3. A gente vai fazer o quê? Substituindo 3 em 1,
nós obtemos o quê? Bom, 3, ó, a gente tem menos 1 igual a A mais B, e B é menos 2A. Então, a gente tem que menos 1 é igual a menos A, ou seja, A é igual a 1. Então, se A é igual a 1, B é igual a menos 2. Portanto, ó, substitui A aqui por 1, ok? B é igual a 2. Menos 2, no caso. B é igual a menos 2. E aí a gente vai ter, então, A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a... Cadê o C? Igual a 6. Portanto, de novo, a nossa equação, que é do tipo y, a nossa g de x, eu vou colocar aqui g de x, é igual a x ao quadrado menos 2x mais 6, ok? Essa é a g de x. Exercício resolvido, pessoal. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante o canal. E a gente se vê nas próximas resoluções. Fiquem com Deus e até mais.